próximo da pauta eletrônica, é o número 6, mandado de segurança impetrado Sindicato de Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e presidente, serviu o senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, litisconsorte do Estado do Mato Grosso. O doutor Bruno Boaventura é o advogado que pede preferência e pedido de sustentação oral, e a relatora é a desembargadora Clarice, que está com a palavra. Mandado de segurança impetrado do sindicato? Pelo Sindicato dos Servidores do Estado de Mato Grosso, em virtude de ato acoimado de ilegal da lavra do excelentíssimo senhor desembargador presidente desta corte. De acordo com o autor da ação mandamental, o intuito é proteger o direito líquido e certo dos agentes da infância e juventude do Poder Judiciário que estão mês a mês sem receber em seus proventos durante as férias e outros afastamentos o benefício da VIPAI, verba indenizatória por atividade externa. Argumenta que deve ser assegurado aos agentes da infância e juventude o direito de perceber essa verba durante o afastamento para férias e outras licenças legais, por se encontrarem em efetivo exercício do cargo público nos termos da Lei Complementar 04/90. Segundo entende, a retirada dessa verba durante as férias e licença acarreta desrespeito às garantias constitucionais e ofensa ao princípio da igualdade. Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja imediatamente restabelecido o pagamento dessa verba, e o pedido liminar não foi deferido pela desembargadora Helena Maria. O impetrante depôs agravo interno, que foi desprovido à unanimidade. As informações da autoridade coatora estão nos autos. A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. Este é o relatório, bem sucinto. Concedo a palavra ao doutor Bruno Boaventura. Primeiramente, gostaria aqui de deixar registrados os meus cumprimentos na pessoa da desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povos, que ora preside a sessão do órgão especial. Gostaria aqui também de cumprimentar os meus colegas advogados e advogadas, o ilustre membro do Ministério Público, Dr. Domingos Sávio de Arruda, e todos aqueles cidadãos que nos assistem através do canal do YouTube do Tribunal de Justiça. A matéria a se tratar, como foi muito bem relatada pela desembargadora Clarice, se trata do pagamento da VIPAI aos agentes de infância e juventude quando esses estão a usufruir das férias e das licenças. Matéria essa que é de conhecimento deste órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No processo 58766/2016, essa matéria teve o enfrentamento e o julgamento pelos membros do tribunal e foi então concedida por maioria à segurança, em razão da existência do artigo 129 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar 04/90, que lá expressamente dispõe de que férias e licença para todos os efeitos jurídicos cabíveis deve sim ser considerados os períodos como de efetivo exercício da função. Então, pela aplicação do princípio constitucional da legalidade,
Ilegalidade esta restrita, ou seja, a interpretação não pode ser reducionista ao direito. Nós, do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estamos a pleitear a aplicação deste precedente. Estou aqui, nessa tarde seca e calorosa, fazendo a sustentação, justamente pleiteando aos nobres julgadores que sejam coerentes com o entendimento deste colegiado, em nome do princípio da segurança jurídica. Pois se tal direito já foi concedido aos oficiais de justiça, não há razão para haver um tratamento desigual aos agentes de infância e juventude. E a matéria posta aqui, hoje, é a mesmíssima matéria que foi julgada no referido processo. E eu peço vênias a vossas excelências para fazer uma expressa citação, não só do voto do relator desembargador Pedro Sakamoto, mas também do voto do desembargador Rondon Bacildor Filho, que lá naquele julgamento concedeu a ordem. Primeiramente, o desembargador relator, à época do julgamento do mandado de segurança dos oficiais, assim entendeu e foi acompanhado pela maioria. Abro aspas. Tendo em vista que a previsão legal do artigo 41, parágrafo único da Lei Estadual 8.814/2008, condicionou o pagamento da verba para cumprimento de mandados da justiça gratuita exclusivamente ao efetivo exercício do cargo de oficial de justiça, sem afastar a sua incidência durante o usufruto de férias ou de licenças remuneradas, tem-se como manifesto o constrangimento ilegal decorrente da supressão de tal benefício. Nesses períodos, normalmente, se considerarmos que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, Lei 04/90, considera tais afastamentos como efetivo exercício do cargo. Fecho aspas. Então, em nome da segurança jurídica, da coerência, da justiça formal, do princípio da colegiosidade, e principalmente para que os agentes de infância e juventude não sejam tratados diferentemente dos oficiais de justiça, pois a VIPAI que lhes é paga tem a mesma natureza da VIPAI que é paga aos oficiais de justiça. Não há uma letra, não há uma vírgula que justifique um tratamento diferenciado. E eu continuo as minhas citações, e agora passo a fazer, novamente eu peço as minhas escusas, passo a fazer a citação de um trecho do voto do desembargador Rondon. Abro aspas. Concedido o direito aos oficiais de justiça, e havendo também dispositivo legal em que se reputa efetivo exercício às férias e as demais licenças, as quais são consideradas com o tempo de prestação de serviços, a conclusão lógica é que a verba é devida e a segurança deve ser concedida. Fecho aspas.
Desembargador Dirceu, eu fico pensando se a ordem for negada. Como vai ser difícil, ao meu ver, ao meu parecer, como vai ser difícil um agente de infância e adolescência na rua, fiscalizando festa, indo nesses eventos, se tem a presença de menor, se tem a venda de bebida para menor, todas essas atividades que são atividades do enfrentamento necessário pela justiça, pelo poder judiciário. Eu fico imaginando o quanto vai ser difícil entrar na cabeça desse servidor público a razão de diferenciar o porquê que ele não recebe a VPAI quando está de férias e licença e o oficial de justiça recebe essa mesma verba quando está de licença e de férias. E eu fico tentando já imaginar uma justificativa para que um agente de infância e adolescência possa ser convencido de que não houve uma injustiça, de que não houve um tratamento desigual. E, sinceramente, eu não encontro e com certeza eu não encontrarei. Porque não há. Eu entendo que existem posicionamentos anteriores, que naquele julgamento que se tratava exclusivamente da VPAI dos oficiais de justiça, os nobres magistrados se manifestaram a respeito, mas a maioria foi feita no sentido da concessão da ordem. E não há, durante todo esse tempo entre o julgamento daquele processo, e inclusive outros julgados foram proferidos nesse mesmo sentido, não só do desembargador Pedro Sakamoto, mas também da desembargadora Antônia Siqueira, do desembargador José Juquim, que eu posso aqui citar os números, tal como constou em nossos memoriais. Tais julgados dão a certeza de que há necessidade de se tratar de forma igual esses servidores. E para além desses julgados do Tribunal de Justiça, existem também julgados do Superior Tribunal de Justiça. Instância essa competente para julgamento do recurso ordinário. E no Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência consolidada de 2006 a 2015, em que se dispõe a interpretar o mesmo artigo do Estatuto do Servidor Público Federal, a Lei 8.112/90, da mesma forma que estamos aqui a pleitear, qual seja, de que verba indenizatória deve ser sim paga quando dá licença e das férias. E aqui nós estamos a relembrar os julgados do ministro Herman Benjamin, do ministro Haroldo Rodrigues, da ministra Laurita Vaz e do ministro Hamilton Carvalito. Então, desembargadores, desembargadoras, eu peço que seja levado em consideração esse precedente, em nome do artigo 489, inciso 6º do Código de Processo Civil, em que os magistrados devem considerar os precedentes anteriores proferidos
pela corte. A circunstância é outra, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. É outra. Não é igual àquele do julgamento dos oficiais de justiça. É outra. Porque naquele momento não havia nenhum entendimento. Não havia nenhum entendimento. E agora já existem precedentes no sentido da concessão da ordem. Faltam 2 minutos, doutor. Agradeço o aviso, desembargadora. Finalizando, eu acredito que essa mudança na circunstância justifica, sim, uma mudança nos votos daqueles que entenderam no julgamento dos oficiais de justiça pela denegação da ordem. Por tudo que aqui foi dito, da dificuldade que vai ser explicar que há segurança jurídica em tratar os iguais de maneira diferente. Eu agradeço imensamente a atenção e principalmente a paciência, e que Deus nos ilumine sempre. Obrigado, doutor Bruno. Vossa Excelência já terminou? Sim, Excelência. Muito obrigado. Ouça o doutor procurador. Ratificar o parecer. Ratificado o parecer pelo conhecimento e denegação da segurança. Pode devolver a palavra à relatora. Egrégio órgão especial. Na petição inicial, o impetrante asseverou que o requerimento administrativo foi autuado a partir do expediente número tal, em 23 de maio de 2017, e até o ajuizamento do mandado de segurança, em 3 de 8 de 2018, a autoridade coatora ainda não havia decidido aquele pleito. Assim, segundo entende, houve negativa tácita da presidência desta Corte Estadual e, a fim de proteger o direito líquido e certo dos agentes da infância e juventude do Poder Judiciário, impetrou esse mandamos, a fim de que seja imediatamente restabelecido o pagamento da verba indenizatória denominada VIPAI durante as férias e outros afastamentos legais dos agentes, nos termos da Lei Complementar 0490. Pois bem, primeiro, registro que não há falar em negativa tácita na análise do requerimento administrativo formulado pelo impetrante, haja vista que, ao consultar o sistema CIA, constatei que a demora na análise do pedido decorreu do trâmite do procedimento administrativo. Com efeito, como é disso, em se tratando de procedimento administrativo que envolve pagamento de pessoal, são solicitadas várias informações ao DPP, à Divisão de Controle e Informação, à Coordenadoria de Recursos Humanos, dentre outros departamentos dessa Corte, e que somente depois de prestadas todas essas informações, ou melhor, colhidas todas essas informações, o presidente profere decisão. Esse trâmite é conhecido por todos os servidores desta Casa. Assim, não há falar em negativa tácita do requerimento administrativo, o que já enseja, por si só, a denegação desta ordem pleiteada. Ademais, ainda que assim não fosse, é possível verificar que em 24 do mês de setembro do ano passado, o presidente desta Corte indeferiu o pedido de extensão da segurança. O pedido administrativo foi esse: extensão da segurança deferida nos autos do mandado de segurança 58766/2016 aos agentes da infância e juventude, porque os referidos servidores não integraram aquela lide. Então, o pedido foi de extensão, o desembargador não acolheu porque eles não integraram aquela lide. O impetrante interpôs recurso administrativo ao Conselho da Magistratura, que em 7 de maio deste ano
a unanimidade desproveu o recurso. No acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura, observa-se que, naquela ocasião, o impetrante alegou os mesmos fatos e fundamentos utilizados nesta ação mandamental, ou seja, que eles desempenham funções do cargo, recebe, além do subsídio, a verba indenizatória denominada VIPAI, assim como todos os oficiais de justiça, cuja verba é voltada para indenizar os gastos decorrentes do desempenho da atividade funcional. Alegou também que, quando do julgamento do mandado de segurança dos oficiais de justiça, o Tribunal Pleno firmou entendimento no sentido de que todos os afastamentos do servidor previstos no artigo 129 da Lei Complementar 04/90 são considerados de efetivo exercício do cargo, fazendo jus ao recebimento de todas as vantagens pecuniárias. Também alegou que a verba indenizatória para cumprimento da atividade vinculada ao efetivo exercício do cargo de agente da infância e juventude, e a legislação estipula como tal os afastamentos por férias e demais licenças, não fazendo exclusão às verbas indenizatórias, e por isso tratar-se-ia de direito líquido e certo dos agentes. Disse ainda que, apesar da diferença de nomenclatura das verbas pagas aos oficiais de justiça e aos agentes da infância e juventude, elas têm a mesma natureza, ou melhor, elas têm a mesma finalidade, que seria recompor despesas com atividades externas, sendo que a negativa desse direito também ofenderia ao princípio da igualdade e legalidade, que não há alteração no significado e sentido interpretativo do texto no artigo 62 e 55 da Lei 8814 de 2018, ou melhor, 8, sendo que a exclusão da referida verba quando os agentes da infância e juventude estão de férias e licença acarreta desrespeito às suas garantias e viola o princípio da igualdade. E eu digo, os argumentos, a meu viso, não prosperam. Primeiro, porque o artigo 22 da Lei 12.016 de 2009 dispõe expressamente que, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelos impetrantes, e, na hipótese, o mandado de segurança 58766/2016, cuja extensão foi pedida e cuja decisão constitui, então, a decisão combatida nesse MS, reconheceu aos oficiais de justiça o direito ao recebimento de verbas indenizatórias para cumprimento de mandados inerentes à justiça gratuita, mesmo quando de férias ou licença. Logo, se os agentes da infância e juventude não integraram aquela lide, os efeitos daquele acórdão não lhes favorecem, não havendo que falar em ofensa ao princípio da igualdade ou da legalidade. Ademais, não se pode olvidar que o artigo 129 da Lei Complementar Estadual 04/90 considera como efetivo exercício das atividades os afastamentos ali explicitados, férias, licenças, etc. Todavia, a verba indenizatória por atividade externa, conforme se ressai do próprio nome, visa indenização quando exercem atividade externa, segundo o artigo 62, parágrafo 1º da lei suprarreferida. Aliás, comporta registrar que, em 2015, a administração desse tribunal encaminhou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa com o propósito de majorar a verba indenizatória por atividade externa percebida pelos agentes da infância e juventude, que culminou na Lei 10.334 de 2015. Para justificar a proposição, análise e aprovação pela Casa Legislativa,
a administração desta Corte consignou textualmente que a proposta tinha, aspas, por cerne, a adequação do valor percebido a título de verba indenizatória com o despendido pelos servidores no fiel cumprimento de suas atividades, levando em conta a depreciação do automóvel, os gastos com combustível, seguro e IPVA. Fecho aspas. Em outros termos, o direito a essa verba indenizatória decorre da execução de atividade externa no exercício do cargo, em exercício efetivo da função, com a finalidade de indenizar dispêndios financeiros durante o trabalho executado, situação que se diferencia de outras indenizações pagas nos períodos de afastamentos, entre os quais auxílio alimentação e saúde. Para melhor esclarecer a questão, eu transcrevo o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 62 da Lei 8814 de 2008, com a redação dada pela 10.339 de 2015, aspas. Artigo 62, parágrafo 1º. O atual servidor efetivo no cargo de inspetor de menores será enquadrado como agente da infância e juventude, percebendo mensalmente, desde que esteja de fato desempenhando a função, verba indenizatória por atividade externa no valor equivalente a R$ 1.700, reajustada segundo os mesmos índices e datas bases previstos aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Fecho aspas. Prossigo. Da simples leitura ressai por óbvio que se o agente da infância e juventude estiver em gozo de férias ou licença, não estará executando atividade externa a justificar o recebimento da verba indenizatória. Portanto, a negativa de pagamento da referida verba aos agentes da infância e juventude pela presidência desta Corte Estadual, confirmada pelo Conselho da Magistratura, sem a menor dúvida, no meu modo de ver, não fere direito líquido e certo dos agentes da infância e juventude, pois a verba indenizatória tem como objetivo, repito, indenizar despesas quando em atividades externas, e conforme já exposto, se o agente está em férias ou em gozo de licença, é evidente que não está executando as atividades externas e, por isso, não terá gastos a serem indenizados, especificados, inclusive, no texto da lei, quais são os gastos a serem indenizados. Fato que, por si mesmo, afasta os argumentos vertidos nesta ação mandamental. Concluo, assim, que não há ofensa a direito líquido e certo a ser amparado por meio desta ação mandamental e, por conseguinte, em consonância com a cota ministerial, denego a segurança pleiteada. É como voto. Excelência, pela ordem, só para fazer Só se for algum esclarecimento, mas... bem sucinto, só para dispor aos julgadores, ipsis literis, qual foi o pedido da ação mandamental. Doutor Bruno, Vossa Excelência já teve a oportunidade de fazer sua sustentação, Vossa Excelência já deixou claro qual é o pleito que está sendo posto a julgamento, então eu pediria a Vossa Excelência que, no momento agora, já passaríamos ao julgamento da ação. Eu consulto a desembargadora Aparecida como vota. Senhora Presidente, eu não sei se quando o julgamento perante o Conselho da Magistratura, se eu votei, se houve que... Não, né, desembargador Rui? Não. Tá. Eu vou pedir vista. Vossa Excelência vai pedir vista. Vou. Desembargador Marcos. Guardar, excelência. Desembargador João. Desembargador Rondon. Desembargador Dirceu. Todos aguardam? Ou alguém quer votar antecipadamente? Aguardado com o voto já da relatora, denegando
à segurança. Adiado, portanto, o julgamento, faço o pedido de vista da primeira vogal, desembargadora Maria Aparecida. Devolvo a palavra ao eminente presidente.